Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 48. Todos abriram, amém? Versículo 17. 48, 17. Assim diz quem? O Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou quem? O Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela leitura da tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito aqui conosco. Ó Deus, fala conosco agora. Diga comigo, igreja, Espírito Santo, eu vou ouvir a tua voz, a tua palavra. Me dá reverência, temor a ela, em nome de Jesus. Amém. Está dizendo aqui, assim diz o Senhor. Olha, irmãos, quando toda essa palavra, Deus está dizendo alguma coisa. Amém, não? Toda a Bíblia, toda a palavra, Deus está falando. Mas aqui ele está dizendo, assim diz Deus, o teu Redentor, o Santo de Israel. O que ele quer dizer com isso? Olha, quem está falando aqui sou eu mesmo. É o Criador de todas as coisas. É o Senhor que está falando. É o teu Deus que está falando. É o teu Redentor que está falando. Não é um homem qualquer que está falando, não é um vizinho que está falando, não é um amigo que está falando, não é um livro que você pegou aí de um bom escritor que você está lendo. É eu quem estou falando com você. Amém, não? Deus está falando, Ele está falando, eu estou falando com você, e presta atenção no que eu estou falando. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Amém? Ele está dizendo, enfatizando que Ele é o Deus que criou todas as coisas, o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Senhor. E Ele fala assim, que te ensina o que é útil. Ele está falando aqui de, eu estou falando para você, quero te ensinar algo que é útil para a sua vida, para que você tenha vida abundante. Eu não estou jogando conversa fora. Eu estou falando algo que é útil para você. Amém, não? E ele está dizendo ainda, olha, eu estou falando algo que é útil e guia pelo caminho em que deves andar. Ou seja, eu estou falando algo, estou ensinando algo que é útil e que vai te dar direção para a sua vida. As pessoas muitas vezes ficam perdidas porque não buscam o ensinamento do Senhor, do Redentor, o Santo de Israel, e aí elas ficam sem direção. E a maioria das pessoas, quando você conversa, elas estão perdidas. Porque a fé dela está variando de um lado para o outro. E nós vamos ver um pouquinho nessa noite o porquê disso. Por que as pessoas vacilam tanto, né? Mas ele está dizendo, olha, eu sou o teu Deus, eu quero te ensinar. Mas há pessoas que ouvem o ensino, mas não se deixam ser guiadas. Ou seja, aquela palavra que ela recebeu, aquele ensinamento que ela está tendo, não está surtindo efeito na sua prática diária. Há pessoas que estão ouvindo, mas não estão vivendo e não estão desfrutando, usufruindo daquilo que elas estão ouvindo. Isso é muito preocupante. Mas ele diz assim, por que eu estou falando isso para vocês? E aí ele fala algo assim, ele está falando assim, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. É como um pai, queridos, que está dizendo assim para o filho, pai, eu vou fazer isso. E o pai fala assim, não faz não, meu filho. Eu estou dizendo para você, não faça isso. Aí o filho vai lá e faz o quê? E faz. Aí daqui a pouco dá tudo errado. E chega o filho. E aí o filho chega em casa todo machucado, todo ferido, porque não fez aquilo que o pai deveria fazer.
E aí o pai fala: ah, meu filho, se você tivesse me dado ouvidos. E aí é um lamento. Esse A é um A de lamento. Por que Deus está lamentando? Porque nesse momento que Isaías escreve esse texto, ungido pelo Espírito Santo, Israel estava desvirtuado do Senhor, estava distante do Senhor. Israel havia trocado Deus pelas imagens de fundição. Ele está falando assim: uma pessoa pega uma madeira, Isaías escrevendo, a pessoa derruba uma árvore, pega uma madeira, parte da madeira ele coloca como lenha para fazer comida, e a outra parte ele esculpe uma imagem e se dobra diante dela e fala que é o Deus dela. Israel havia feito isso, trocado o Deus, o Redentor, o Senhor, o Santo de Israel, por um pedaço de madeira, por um pedaço de ferro. É isso que ele está falando. Ah, se vocês tivessem me dado ouvido. O que aconteceu? A Babilônia veio, entrou em Israel, levou cativo, o povo estava cativo, o povo estava sofrendo. O povo estava debaixo de uma miséria terrível, espiritualmente falando, e aí, naturalmente falando, e fisicamente falando, e emocionalmente falando. Um povo que havia sido roubado pelo inimigo. Por isso que ele lamenta, ele fala: ah, se vocês tivessem me dado ouvidos. É Jesus chegando em Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ah, se vocês me ouvissem. Mas vai chegar o dia em que você será invadida e as mulheres serão forçadas. E a barriga das mulheres serão abertas e vocês serão dispersos. E isso aconteceu, porque Jerusalém não ouviu. E Jesus falava: ah, se vocês me ouvissem, eu queria reunir vocês como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo da sua asa, mas vocês não quiseram, não me deram ouvidos, não se deixaram ensinar, não se deixaram ser guiados pela minha vontade e pela minha palavra. E ele diz assim aqui, ele continua falando: se vocês tivessem me dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. O que o mundo procura, irmãos, é a paz. Todos procuram uma paz. É como que se você estivesse passando por uma situação difícil, aí você sai daquele lugar, sai daquele ambiente, vai na beira de um rio, senta ao lado de um rio, fica olhando a água passando, e aquele momento é o momento em que você se equilibra novamente, emocionalmente falando, espiritualmente falando. A sua paz seria como um rio. Quem quer essa paz aqui em nome de Jesus? E ele fala assim: e também, não só a sua paz seria como um rio, a tua justiça como as ondas do mar. Ou seja, eu sou a tua justiça. Eu sempre digo para as pessoas que estão com problema, falo assim: olha, perdoe a pessoa, libera em nome de Jesus. Você não precisa desejar nada de mal a alguém, porque as pessoas vão colher o fruto das suas ações. Porque tudo que se planta, colhe, é uma lei espiritual, irmãos. Não tem como. Então nós temos que amar, nós temos que perdoar, mas a justiça ela vem, a justiça será feita, a justiça está sendo feita. Quantos casos nós ouvimos de injustiça, de pessoas que ajudaram pessoas, e o que elas receberam em troca foi uma coisa contrária. Pessoas que ajudaram pessoas, daqui a pouco foram levadas a juízo, exigindo coisas que não têm direito. Mas ele fala: se você me der ouvido, se você me deixar te ensinar o que é útil, se você me deixar guiar você pelo caminho que você deve andar, a sua justiça será como as ondas do mar. Versículo 19, também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos da areia. Ele está falando de posteridade, de continuidade. Ele está dizendo: olha, a sua família não vai acabar, eu vou dar continuidade a sua família. Em último lugar, em quarto lugar, ele fala assim: e o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim, se você me desse ouvidos. Eu me lembro quando Jesus, a mulher foi pega em flagrante adultério, levaram aquela mulher que estava traindo o seu marido diante de Jesus,
e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, e eles pegam as pedras e levam até Jesus, já vão todos armados com pedras. Jesus estava ali perto do mar, e eles falam assim: olha, Jesus, e agora? O que faz? Você prega amor, e agora, como é que nós vamos fazer aqui? E Jesus começa a escrever o que? Na areia. A gente entende, irmãos, e alguns dizem, não sabemos muito bem o que Jesus escrevia, mas eu imagino que Jesus estava escrevendo o nome de cada um deles na areia. E ele está dizendo que aqueles que não ouvem a voz de Deus, o seu nome será escrito no chão. A Bíblia diz isso, porque vai ser apagado. A primeira onda que vem vai apagar aquele nome. Vocês estão entendendo ou não? E ele fala: olha, se você quiser que o teu nome seja um nome permanente, perene, é melhor você jogar as pedras ao chão. Amém, não? É melhor largar as pedras. Não é por aí que você vai vencer. Irmãos, como é bom o dia que você partir desse mundo e as pessoas lamentarem a sua ida, a sua partida. Tem mulher que, se o marido morrer, ela fala assim: graças a Deus, aquela peste foi embora. Né? Tem marido que, se a mulher morrer, fala assim: aquela caninana foi, estou livre dela agora. Não, irmãos, o que Deus quer é que quando você parta lá ao lado do seu caixão, as pessoas falam: que maravilhosa foi essa pessoa. Me lembro da morte do coronel Eliseu, que foi um homem que pregou tanto a volta de Jesus, escreveu tantos livros, ele escrevia livros, vendia livros e mandava o resultado disso, os livros todos para as penitenciárias, para os presos. E daqui a pouco aquele homem parte, e nós fomos no funeral, e ali estavam alguns pastores que ele passou pela igreja do Nazareno, veio para cá e morreu aqui, sendo membro dessa igreja, e estava lá o pastor Aguiar, tal, o Eugênio estava lá, e aí chega o Ilquias, falou: Ilquias, cadê o trem que ele toca lá, o sax? Está no carro. Falei: vai lá buscar. O Eugênio estava com o violão. Irmãos, eu nunca vi um funeral tão cheio do Espírito Santo na minha vida, porque aquele homem, o nome daquele homem não foi escrito no chão. Ele existe para a memória. E quem lembra de Coronel Eliseu lembra de que foi o homem que proclamou o retorno de Jesus durante toda a vida. Eu me lembro que um dia eu falei sobre evangelismo, sobre salvar, nós temos que pregar. Jesus está voltando, e ele veio chorando, com 80 e tantos anos aqui, falando assim: pastor, não estou fazendo nada. Eu falei: se o senhor não está fazendo nada, quem sou eu? Coitado de mim, né? Aí na outra semana ele veio com o bolso cheio de folheto, deu até para mim folheto. Eu falei assim: não, eu recebo, estou precisando ser evangelizado mesmo, né? Eu estou precisando acordar. E onde ele passava, ele deixava o cheiro, a fragrância de Jesus. É isso que Deus tem para você. Diga para o teu irmão assim: é isso que Deus tem para você. Amém, não? Paz, diga comigo assim: paz, justiça, posteridade e nome. É aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, porque em nome de Jesus, você está sendo ensinado, mas você vai ser guiado pela palavra de Deus. Amém? O maior desejo de Deus, se você parar para pensar nessa noite assim: Deus, você fechar os olhos e falar assim: Jesus, qual é o teu maior desejo? Qual é o teu maior desejo? E é interessante que numa outra tradução da Bíblia, esse versículo 18, quando ele fala assim: ah, se tivesses dado os ouvidos, eles traduzem assim: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens. E eu gostei desse tão somente. Significa que Deus, Ele só quer uma coisa de nós, de você e de mim, que a gente preste atenção na sua o quê? Palavra. Preste atenção na palavra dEle. Não qualifique a palavra dEle como uma palavra qualquer. É a Bíblia que está sendo, é a palavra dEle que foi escrita na Bíblia. Não é a palavra de um homem. Não é um grande autor que teve uma grande ideia e escreveu um bom livro. Graças a Deus por eles. Mas isso passa. E esse livro está aqui há 3.000 anos. E esse livro foi escrito por 40 pessoas diferentes.
E esse livro tem 66 livros, uma biblioteca onde esses livros se conversam entre eles. E onde homem nenhum conseguiu contestar essa palavra. O livro mais lido e impresso do mundo até hoje, há décadas. E assim será. O livro que foi queimado, foi tentado dizimar. Irmãos, eu tenho um pedacinho, uma vez veio uma missionária coreana aqui, e ela fala assim, como é que nós evangelizamos os norte-coreanos? A gente coloca um trechinho da palavra de Deus no meio dos sacos de arroz. E eles acham um pedacinho desse tamanho, minúsculo, que é uma página da Bíblia. E ali eles devoram aquilo. E nós temos, pega a sua Bíblia assim e fala assim, meu Deus, e eu tenho tudo isso nas minhas mãos e à minha disposição. Nós somos muitíssimos abençoados, mas temos uma grande responsabilidade com essa palavra. Muitas pessoas têm sofrido derrotas na vida, porque quando ouvem a palavra de Deus, quando ouvem a voz de Deus escrita nesse livro, não a consideram como palavra de Deus ou como vindas de Deus. Eles consideram isso como uma sugestão. Eu li isso na Bíblia, é uma sugestão. É apenas um conselho, irmãos. O que está escrito aqui não é sugestão e conselho, é uma ordem. É palavra de Deus, daquele que te criou e te ama, aquele que quer te conduzir. E aí a gente começa a relativizar a palavra de Deus e tratá-la como se fosse uma palavra qualquer. Por isso que lá em Timóteo, não precisa abrir, eu vou ler para você, 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele fala assim, haverá tempo. Olha, irmãos, quando eu leio isso, eu falo assim, haverá tempo. Eu falo, meu Deus, é esse tempo. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina fala do que, igreja? O que é uma coisa sã? É uma coisa o quê? Sadia, que não é misturada? É uma coisa autêntica? Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, porque muitas vezes a pessoa quer que a Bíblia se enquadre naquilo que ela pensa, e não ela se enquadrar naquilo que a Bíblia pensa. Como que se sentindo coceira nos ouvidos, eu fui lá ver o que a Bíblia está dizendo com coceira nos ouvidos. Falei, meu Deus, mas que palavra é essa? Por que coceira nos ouvidos? E a palavra coceira nos ouvidos quer dizer ouvir algo agradável, algo que ela concorde. E aí a pessoa vem e fala assim, pastor Paulinho, o que você acha disso? Aí o Paulinho fala assim, não, a Bíblia diz isso, isso, isso. E a pessoa fala assim, não foi o quê? Agradável. Aí ela vai aonde? Aí vai no pastor Eugênio. Pastor Eugênio, o que você acha disso? Meu irmão, a Bíblia, ela diz assim, assim, assim. Vai falar, não deu certo. Aí eu vou aqui no pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, olha, eu estou querendo isso, fazer isso e tal. Meu irmão, não pode? Isso não pode acontecer? Né? O dedinho meio inclinado assim, isso não pode acontecer. Né? Aí vai no pastor Elton. E o pastor Elton levanta assim o negócio, como chama? O suspensório, e fala assim, a Bíblia diz que é assim, assim, assim. Mas uma hora ela vai achar alguém que ela vai ouvir o que ela quer ouvir. Aí ela vai ficar do lado dessa pessoa, porque ela vai... Eu me lembro de uma vez, uma pessoa queria muito se separar do marido. Aí ela foi em todos os pastores da igreja, e todos os pastores falaram o quê? Não separe, lute pelo seu casamento. Deus é maior, Deus é poderoso, perdoe, insista, não desista. Aí veio o pastor João Carlos Marques pregar aqui, foi uma das últimas vezes que ele veio aqui. Aí a pessoa, aí chegou, falou com o pastor João Carlos Marques, pastor João Carlos falou assim, minha filha, a Bíblia diz isso, 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 mas a pessoa ficou desatinada, mas assim mesmo separou. Mesmo não encontrando guarida em nenhuma das pessoas mais próximas dessa pessoa. Irmãos, nós estamos num tempo onde nós precisamos restaurar a autoridade da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos que chegar diante da palavra e dizer assim, quem manda é você, não é eu.
A palavra dirige e guia a minha vida. Por isso que Deus fala para o povo: eu quero te guiar, eu quero te ensinar e eu quero te guiar. Ensinar, irmãos, é explicar. Não é você engolir o negócio inteiro. Ensinar é você mastigar. É o que eu estou tentando fazer, te ensinar nessa noite. Mastigar um pouco a palavra de Deus. Mas que você aceite essa palavra e se deixe ser guiado por ela. Nós precisamos ver da restauração do poder e da vontade de Deus nas nossas vidas. Quando a palavra de Deus é relativizada, quando nós tratamos a palavra de Deus como algo mais frouxo, mas, eu faço se eu quiser, se eu tiver vontade. Irmãos, nós nos tornamos vulneráveis, presa fácil do inimigo. Quando nós não temos convicção naquilo que cremos, e quando a palavra de Deus ela é tratada como algo que eu faço se eu quiser, não, irmãos, a palavra de Deus falou, cessa-se as contendas. Amém, não? A Bíblia está dizendo, então não faça isso, não vai dar certo, não vai funcionar. E aparentemente, por um tempo, a pessoa desobediente desobedece a palavra e vai no caminho que ela quer, até por um tempo dá certo. Mas se você for ver o histórico, isso vai virar um problema terrível na vida dela no futuro. É sempre assim. E nós estamos cheios de exemplos para te contar de que isso aconteceu lamentavelmente, muitas pessoas, porque afrouxaram na palavra, relativizaram a palavra. Quando leem a palavra, quando ouvem a palavra, elas tratam aquilo como algo mais ou menos. Cuidado com o que você ouve na internet, cuidado com o que você ouve no rádio, cuidado com o que você ouve na televisão, porque a palavra de Deus diz, olha, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a invenções, a coisas falsas. E ele diz assim para Timóteo, Timóteo, sê sóbrio, acorda. O contrário do sóbrio é a pessoa que não está no domínio de si. Outra coisa está dominando ela. Olha para a palavra e ensina a palavra tal qual ela é. Não vá nem para a direita nem para a esquerda. Sábado nós tivemos aqui o café, o quê? Café o quê? Teológico, café teológico. Bonito o nome, né? E foi discutido aqui, e estava lá o pastor Eugênio e o pastor Fábio falando o quê? Sobre Apocalipse, o fim dos tempos. O que nós pensamos sobre isso como igreja? A pergunta é, o que você sabe sobre isso? Né? Um dia, a última trombeta vai tocar, diz lá em 1 Coríntios, e os mortos ressuscitarão. Mas será que estamos preparados? Irmãos, somente aqueles que estiverem na palavra e decididos viver na palavra e obedecer à palavra é que estarão com o Senhor, porque a palavra de Deus é que vai governar lá em cima. Mas ela tem que começar a governar aqui embaixo. Amém, não? Então, não discuta com a palavra. Eu me lembro da minha mãe, estava acontecendo uma série de situações na minha família, entre ela e meu pai, né? E a situação ficou muito grave, minha mãe pensou em separar, e falou nisso, tal, mas ela foi falar com o meu pastor, com o nosso pastor da nossa família, e aí o pastor abriu lá o Mateus capítulo 19, mostrou para ela que se aquele caso estivesse acontecendo, ela poderia até separar-se. Porém, aí ele falou assim, mas tem um versículo, irmã Olga, ele falou, mas não foi assim desde o princípio. Ela falou assim, pastor, o que quer dizer isso aqui? Não foi assim desde o princípio. É que desde o princípio não é da vontade de Deus, o quê? A separação. Ela falou, opa, se não é da vontade de Deus, então eu não vou separar. Amém? Pagou um preço alto por isso. Mas pela insistência e obediência à palavra de Deus, ela levou o meu pai, o marido dela, ao batismo, à salvação, e ele está com Jesus hoje. Porque ela não desistiu do que? Da
palavra. Não se deixou ser levada pelos seus sentimentos, não se deixou ser levada pelas circunstâncias, não se deixou ser levada pela voz do amigo, da amiga. Irmãos, quando a pessoa vem aqui querendo separar, porque já ouviu os amigos. E os amigos falam assim, olha, que diz que ama, fala assim, você tem que ser feliz. Não é assim não. Você tem direito de ser feliz. Então vai lá procurar outro, ou vai procurar outra. Esse é o conselho do amigo da onça. Do amigo que não conhece a palavra de Deus. E às vezes não falam isso, irmãos, de maldade não. É porque desconhece o quê? A palavra de Deus. Então quando você for pedir um conselho, você vai pedir um conselho para quem? Alô? Para quem? Para a palavra de Deus. Para isso você tem que ir até uma pessoa que conhece o quê? A palavra de Deus. Amém, não? Parece tão simples, né? Mas na hora do vamos ver, parece que a gente não cumpre isso. Lá em João capítulo 10, não precisa abrir não, Jesus, quando fala, eu sou o pastor, né, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, aquela coisa, ele escreve assim, as ovelhas ouvem a voz do pastor, e o pastor vai adiante delas, e elas o seguem. Por quê? Porque elas conhecem a voz do pastor, mas diz o texto, mas elas não conhecem a voz do estranho. Vocês estão entendendo ou não? Então o pastor está à frente, ele é a voz do meu pastor, é a voz da palavra de Deus. Então eu sigo, eu discerno, isso é a voz de Deus. A ovelha até não enxerga muito bem, mas ela ouve muito bem. Então, só que se o estranho for lá, tem até um vídeo na internet que um sujeito chama as ovelhas, elas não vêm. Aí o dono chama, vem todo mundo, né? Se elas vêm para comer ou não, não interessa, interessa que elas vêm, reconhecer a voz do pastor dela. E aí as ovelhas vêm. Irmãos, nós temos que discernir essa voz. Aí, pastor, então, eu tenho que fazer um curso teológico e fazer um curso de apologética, eu tenho que conhecer todas as religiões. Irmão, você não precisa fazer isso. Logicamente, se você for evangelizar alguém de uma seita, alguma coisa, é melhor você entender um pouco melhor aquilo para poder conversar com ela. Mas você precisa conhecer bem, é a palavra de Deus. Amém, não? Olha, irmãos, eu não sou um grande estudioso de religiões, mas quando eu ouço uma coisa e aquilo entra no meu ouvido e não desce na minha garganta, eu falo, tem alguma coisa aí. O negócio não desceu, eu não vou falar redondo, senão nós vamos pensar outra coisa, né? Mas assim, não desceu bem, né? Não desceu bem. Aí eu vou na Bíblia e eu vejo que tem um tropeço no meio disso, tem uma armadilha. Por isso que ele fala assim, eles vão se cercar de mestres, de gente que diz que conhece Bíblia, mas lá no meio tem algo humano, algo satânico, maligno. E vocês são inteligentes, diga assim, eu sou inteligente. Faz assim com a cabeça, eu sou inteligente. Então você é inteligente, então estude a palavra, leia a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quando alguém vier falar alguma coisa com você, fala assim, onde está isso na Bíblia? Ah, está na Bíblia, vamos ver o contexto bíblico. Vamos ver o que está acontecendo nisso, o que vem antes, o que vem depois, a historicidade disso. Vamos ver o que está, vamos ver nos originais. A gente tem debatido alguns assuntos aqui nas nossas reuniões pastorais. Aí vem um termo, opa, peraí, olha aí no grego, olha aí no hebraico, o que quer dizer isso aqui? Eu tenho que entender. Ah, pastor, mas eu não estudei isso, então vai no seu pastor de confiança, na pessoa que você confie. E ele vai te explicar o que está aqui. Irmãos, conheça a palavra. Porque tudo que vier fora dela, você fala, eu conheço bem a Bíblia. Agora, o que sair fora dela, eu estou fora. Diga assim, eu estou fora do que estiver fora da palavra. Amém, não? Temos que restaurar e precisamos hoje urgentemente essa reverência à palavra de Deus, o respeito a ela, o temor a ela, a consideração à palavra, de você não fazer nada sem primeiro ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Amém, não? Nós temos que restabelecer a supremacia da palavra de Deus sobre as demais palavras. Amém, não? Supremacia fala, ela está acima de todas as demais, o quê? Palavras. Todo mundo pode falar o que quiser, mas eu quero saber o que está na Bíblia, na palavra de Deus. E é diante dessa palavra que eu vou me, o quê? Curvar.
eu me dobro diante dela, mesmo que seja difícil para mim. Amém, não? Pastor, eu emprestei dinheiro para o fulano não me pagou e disse que não vai me pagar. O que eu tenho que fazer? Vai lá e dá um abraço nele. Vai adiantar você ficar com problema com ele? Vai adiantar você cortar a amizade? Quem vai sofrer é você. Amém, não? Esses dias, conversando com uma pessoa, eu falei assim, o fulano me pediu dinheiro emprestado. E aí, você emprestou? Eu falei assim, não, eu dei. Eu falei assim, graças a Deus, você está livre. Pronto, resolveu o problema. Amém? Aí, vai devolver, não vai devolver. Vai devolver, não vai devolver, não vai devolver, vai devolver. E você fica naquela angústia, né? Então é melhor dar de uma vez. Não pode dar? Então não tenho. Amém, não? Mateus capítulo 12 diz que Jesus, ele está entrando no templo, e lá no templo tinha um monte de gente vendendo todo tipo de coisa, cambista, gente fazendo negociata, tudo na porta do templo. O que Jesus fez? Pegou uma corda e começou a virar a mesa. Jesus virou a mesa. Diga assim, Jesus virou a mesa. Quando você estiver ungido pelo Espírito Santo, você pode virar a mesa, só quando estiver ungido. Não pode virar na carne. Virou a mesa, as cadeiras, esparramou dinheiro para o chão e disse assim, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus que a minha casa é uma casa do quê? De oração para todos os povos. Não é lugar de fazer negociata aqui na frente. Isso é reverência, irmãos. Isso é temor a Deus. Isso não é compactuar com aquilo que está fora da vontade de Deus. É dizer não. Eu não sou contra você, eu sou contra o que você está dizendo. Irmão, nós precisamos entender isso. Amém, não? A porta dessa igreja está aberta para todos. E que venham todos. E que venham homossexuais aqui para a gente abraçá-los. Mas nós vamos dizer, isso não está na palavra de Deus. Nós rejeitamos isso. Te amamos, te recebemos, mas não aceitamos isso. É contrário à vontade e à palavra de Deus. Amém, não? Vai ser ministrado aqui um pouquinho, nós vamos falar um pouco sobre isso à luz da Bíblia, sobre ideologia de gênero. O que é isso? O que essa peste está entrando nas escolas? Olha, o seu filho é pequeno, ele está debaixo dessa peste, dessa maldição. Só que nós precisamos entender isso, à luz da palavra de Deus. Amém? Não é uma questão política só, é uma questão espiritual. Amém, não? Quando o poder, a autoridade da palavra de Deus for restaurada em nós, na igreja, aí a nação é restaurada. Quem crê nisso? Irmãos, o poder da palavra restaurada num povo, na sua igreja, numa nação, a nação é restaurada. O que os Estados Unidos fez? Quem assistiu aqui Deus Não Está Morto 2? O que fez? Simplesmente foi lá e diz, aqui não pode falar mais da palavra. Né? E onde foi hoje? O que está acontecendo hoje nessa nação? Por onde ela está trilhando? Mas enquanto a palavra de Deus tinha autoridade naquela nação, e o povo temia e tremia diante da palavra de Deus, foi muito bem. E eu quero aqui ler com vocês, vai lá comigo em Neemias capítulo 8. Eu quero falar rapidinho aqui sobre 2 Crônicas, né? Vai lá. Esdras, Neemias, capítulo 8. Vai lá comigo. Como que a palavra de Deus entrou numa nação que estava decaída, estava em miséria. Diz assim, quem está comigo aí, diga amém. Capítulo 8. Agora eu vou ler 12 versículos. Quem está comigo aí, para acompanhar a leitura? Abra a sua Bíblia aí, o seu celular, né? A Bíblia no seu celular. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo, diga assim comigo, todo o povo, se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, né? Isso tem um significado, o porquê na porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei
de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então o povo se reuniu como um só homem, chegou para o sacerdote lá e disse para ele: venha e traga o livro da lei. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender. Uma criança começa a entender com quantos anos? 7, 8 anos. Então, olha só. Então, estava lá as criancinhas, homens e mulheres, reunidos, né? Todos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos aonde? Ao livro da lei. Versículo 4. Esdras, o escriba, né, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, ele fala o nome de várias pessoas aqui. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se, o que, gente? Adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aí fala o nome de outras pessoas aqui no versículo 7, e os levitas ensinavam o povo na lei. Ensinar na lei é diferente de ensinar a lei. Na lei eram gente que estavam vivendo a lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava diante das palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados, ou seja, tristes, né? Então todo o povo se foi a comer e a beber, e enviar porções, dividir o que tinha um com o outro, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido, diga comigo, entendido as palavras que lhes foram explicadas. Irmãos, Neemias um dia estava no palácio do rei, e ele perguntou sobre o estado do povo. E o relato é o seguinte: o povo está em grande miséria, o povo está desprezado, e os muros de Jerusalém caídos. Neemias chorou durante muitos dias, jejuou, ficou muito angustiado com aquilo, falou assim: o que eu posso fazer por isso? E ele sai e vai lá para reconstruir os muros. Os muros são restaurados em 51 dias. Aí o povo, eu disse o que, gente? Se reúne e fala assim para o sacerdote e para o escriba, para Esdras: olha, nós queremos ouvir a lei de Moisés. E aí, irmãos, começa algo maravilhoso nessa nação. Era tudo aquilo que Deus queria que acontecesse. Os muros não eram tão importantes. A cidade não era tão importante. Mas tudo dependia de que a palavra de Deus fosse restaurada no coração daquele povo. Porque a palavra havia perdido o poder. Eles estavam levando a palavra de Deus como uma palavra qualquer. Liam a Bíblia ou a lei de qualquer forma. Não havia temor, não havia reverência, não havia disposição de vivê-la. Então acontece aqui 5 coisas que eu enumerei, e muito mais do que você pode ver depois. Primeira coisa que acontece uma unidade. Diz a Bíblia no versículo 1 que o povo se uniu como um só homem. Amém? Quando há unidade e quando nós nos unimos como povo de Deus, a nação é restaurada. Irmãos, o nosso maior desafio como igreja cristã evangélica nessa nação é nos unirmos como igreja. Cada um parar de olhar para o seu reduto e achar que esse rebanho é dele. O rebanho não é de pastor nenhum nessa terra. Você é a ovelha do Senhor Jesus. Você pertence a Ele. Ele só nos colocou aqui para ajudar você a caminhar, mas
a autoridade na sua vida final é da palavra de Deus. Amém, não? Se eu falar algo que é meu e não é da palavra de Deus, não ouça e nem obedeça. Ouça a voz de Deus e a palavra de Deus. Mas quando o povo evangélico dessa nação se reunir como um só homem para ouvir a voz de Deus, tudo muda nessa nação. Quem duvida disso? Um pouco de oração que fizemos, Deus começou a fazer um rebuliço. Você imagina se esse povo se unir. Amém, irmãos? E nós não precisamos quebrar a porta de comércio. Nós precisamos é botar o joelho no chão e dizer, nós discordamos disso. Está errado. Está errado isso. Não se pode fazer assim. Nós queremos justiça. E que a justiça seja feita em nome de Jesus. Aí, sabe o que o diabo faz? Presta atenção no que eu vou falar agora. E guarde no seu coração. As pessoas começam a falar, não precisa estar na igreja. Eu assisto o culto de casa. Está lá filmando, está lá a filmadora aqui. Né? Eu assisto fulano, eu assisto cicrano, eu assisto não sei quem. Eu tenho aqui no meu laptop, no meu celular. Não, irmãos, não substitui. Pega na mão do seu irmão e fala assim, meu irmão, isso aqui não substitui. Porque a palavra de Deus, eu disse o quê, gente? Porque o quê? Diz, não vos deixeis do quê? De congregar. Está escrito na palavra. Ou eu vou obedecer a palavra, ou eu vou fazer a minha vontade. Aí o que acontece? A pessoa não vai porque alguma coisa aconteceu. Porque eu disse uma coisa que ela não gostou. Porque eu não atendi da forma como ela gostaria. E ela fala, não vou mais nessa igreja. Aí ela vai na Bíblia. E Deus fala assim, meu filho, você não tem que ir lá por causa do Kelso, você tem que ir lá por minha causa. Aí você vai ter que decidir o que você vai fazer. A sua vontade ou a vontade da palavra de Deus. E as igrejas, elas começam a se esvaziar. Por quê? Porque agora eu tenho tudo no meu celular. Mas a Bíblia diz que não é assim. E olha, meu irmão, se eu briguei com você, se eu estou de mal com você, eu vou agora, não vou deixar de vir, eu vou te abraçar, e se você vier nesse corredor, eu não vou desviar para o outro. Nós vamos nos encontrar no meio do corredor, olhar um para o outro. Né? Como aconteceu aqui na igreja uma vez. 2 irmãos se desentenderam. Já aconteceu isso em algum lugar? Não. 2 irmãos se desentenderam. Aí, um chegou para mim e falou assim, pastor, não pode. Eu falei, não pode o quê? Eu entrei na igreja, fui cumprimentar o irmão falou assim, eu não te cumprimento. O que eu faço? O que eu falei para ele? Quem sabe? Vai lá e continua cumprimentando ele. Era o que ele queria ouvir? Não. Mas é o que a Bíblia diz que ele tem que fazer. Sim ou não? Se teu irmão te der numa face direita, você faz o quê? É isso, irmãos, é Bíblia. Amém, não? Se ele te exigir a capa, dá a túnica, sai nu. O cara me roubou, eu fiquei sem nada, então eu quero que ele vá para o inferno. Não, manda ele para o céu, meu irmão. Senão quem vai para o inferno é você. Amém, não? Abençoa. Porque quando nós abençoamos, nós somos o quê? Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Aí o Pedro vai lá, arranca a espada, Jesus está sendo preso, e ele machuca a orelha lá do homem, lá Jesus vai lá e cura o homem, que vai prender e levá-lo para a cruz. Vocês estão entendendo o que é a palavra de Deus, irmãos? Quantos irmãos estão sendo mortos? Diz a estatística que cerca de 100 mil irmãos nossos são mortos por ano. Degolados e tudo mais, irmãos. Mas nós continuamos e não abrimos mão da nossa arma, que é o amor. Amém? Não? Nós amamos. Vamos usar o nosso direito cívico. O povo que coloca, que escolhe os seus governantes. Vamos pensar melhor em quem estamos colocando lá. Vamos ter aí uma nova eleição. E nós temos que pensar demais. Não vai votando de qualquer jeito. Vê lá. Vê o nome dos cabras lá. Dos caras que colocaram a mão onde não devia. E vai votar em outro. E vamos renovar. Em nome de Jesus. Isso não é um discurso político, irmãos. É um discurso lógico. Amém, não? Em nome de Jesus. Segunda coisa que acontece, eles pegam o livro da lei. Explica o livro da lei. Aí homens, mulheres, crianças, começam a ler o livro, que hora? Que hora aqui? A hora que começa a amanhecer. O sol apareceu, deu para ler, eles começaram a ler Bíblia. Pararam que hora? Quantas horas deu isso? 5, 6 horas de leitura da Bíblia.
Aí a gente prega 40 minutos, passou 5 minutos, eu falei assim, esse pastor não para de falar, eu tenho que comer minha macarronada em casa, o cara não para, meu, né? E começa a implicar. Irmãos, deixa eu falar, é a palavra de Deus. Reverência à palavra de Deus. O desejo pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem pregador que é chato demais, mas é o quê? A palavra de Deus. Talvez eu seja um desses chatos que você acha, mas graças a Deus porque você está aqui, me ouvindo, um chato. Mas é porque é o quê? A palavra de Deus. Reverência à palavra. Interessante que a hora que ele abre o livro, o povo faz o quê? O que diz aí? Dá uma olhada. Fica o quê? De pé. Dá uma olhada aí no versículo 5. Olha lá. Abriu o livro à vista de todos, porque estava acima dele, abrindo ele todo o povo, se pôs o quê? Então, a hora que Esdras abriu o livro, todo mundo... Eu não posso ouvir essa palavra de outra forma. Eu não estou dizendo que você não possa estar com a sua Bíblia sentado, lendo, que você não possa ouvir a Bíblia no seu carro. Não estou dizendo isso, irmão, estou dizendo de reverência. Eles estavam tão sedentos que eles falaram assim, olha, Deus vai o quê? Falar conosco agora. Vamos ouvir. Ficaram 6 horas em pé. Quantas horas? O louvor às vezes demora uns 35 minutos, fala assim, ai meu Deus, mas não vai acabar esse negócio, parece que minha perna está ficando meia doendo aqui, né? E o Senhor está falando, olha, a minha palavra. Aí a quarta coisa que acontece, no versículo 6, diz aí que o povo, quando ouviu a palavra, eles começaram a adorar, dizer aquilo que Deus é. Irmãos, eles estavam numa cidade, tudo destruído, o templo estava destruído ainda, uma cidade estava um caco, mas eles colocaram o rosto em terra, e o que? Adoraram. Tu és Deus, Tu és o meu Redentor, Tu és o Santo de Israel, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu Deus. E aí, sabe o que acontece? O povo começa a chorar, diante da leitura da palavra de Deus. Eu fico pensando, irmãos, qual foi a última vez que nós choramos ao ouvir a palavra de Deus? Eu lembro meu avô, ele ia visitar-nos de vez em quando, ele começava a ler a Bíblia, eu olhava para ele assim, ele estava chorando de ler a Bíblia. O Espírito Santo pegando aquelas letras e entrando na alma dele. Eu nunca vi um homem tão evangelista. Eu saía com ele, morava em Bauru, não passava, ele é um mineiro muito tranquilão, e com aquele jeito de mineiro ele ia falando com os outros e falando do amor de Cristo, sentava perto de uma pessoa, você conhece Jesus? Aí a pessoa olhava, você sabia que ele te ama? E ele não deixava de falar do amor de Cristo às pessoas, pelo amor que ele tinha à palavra de Deus. Quando ele chega, esse meu avô, ele chega do culto um dia, e ele olha no espelho, ele vê a língua dele, embaixo da língua meia roxa, e ele escreve um bilhete. Cheguei da igreja, cheguei da onde? Ó, cheguei da igreja, olhei no espelho, e minha língua estava meia roxa. E ele escreve assim, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. O Senhor já sabia tudo antes o que ia acontecer. Eu quero louvar o nome dele. Aquele foi o último bilhete e daqui a pouco ele faleceu. Cheio de vida no Espírito Santo. Irmãos, não há preço para isso. Não há, irmãos, nada nesse mundo supera isso. A firmeza na palavra de Deus. Ele coloca um texto que eu não estou lembrando, ele coloca uma referência bíblica nesse pequeno bilhete. Porque ele estava alicerçado aonde? Na palavra de Deus. Então, irmãos, a Coreia do Norte pode marchar, mas nós estamos focados na palavra de Deus. Não é o poderio de armamento do Brasil, não são nas bombas atômicas, mas é na palavra de Deus. E aí o povo começa a chorar, e aí vem os levitas e falam assim, gente, para de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí o povo começa a se alegrar.
Então a palavra de Deus é aquela que nos faz chorar, mas também nos alegra abundantemente. Quando você vê um crente que hoje está triste, amanhã está triste, depois está triste, porque está faltando palavra de Deus. Essa casa é a casa do pão, onde o pão é ministrado, onde você está sendo alimentado por este pão que é a palavra de Deus. Agora cabe a cada um de nós ouvir, ser ensinado e colocar em prática. Encerrando, abra comigo no Salmo de número 19. Salmo 19. Quando eu venho à casa de Deus, quando eu venho à casa de Deus, eu venho para louvá-lo, mas eu venho para ouvir a sua voz. Por isso, querido, quando você está num ajuntamento solene como esse, se o teu celular tremer, despreze isso. Não mande mensagem para ninguém numa hora dessa. Não é hora de usar o Facebook, o WhatsApp ou outro meio. É a hora de você ouvir o quê? A voz de Deus, a palavra de Deus. Se alguém quiser falar com você, fala assim, depois você fala. Não, mas é sobre a Bíblia. Fala assim, deixa eu ouvir. Eu estou ouvindo a voz. Depois a gente comenta sobre isso. Anota aí. Amém, não? Satanás quer roubar de nós a palavra de Deus. Quer relativizar a palavra. Quer colocar em pé de igualdade esse livro com qualquer outro livro. Irmãos, temos que restaurar a supremacia dessa palavra. Diz assim o Salmo 19, no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e o que, gente? Você sabia que a leitura da palavra, quando você ouve a palavra, Deus está restaurando a sua alma? Sabe aqueles traumas de infância? Quem sabe você foi rejeitado pelo pai, pela mãe? Quem sabe você foi pensado em abortar? Quem sabe você foi abusado quando criança? Quem sabe? Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus restaura a nossa alma. Tudo o que ele falar aqui é sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. O testemunho que a Bíblia do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Sabedoria àquele que é simples. Aquele que não sabe ler quase, mas ela dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos, ou seja, a palavra de Deus são retas e alegram o coração. A Bíblia alegra o meu coração e o teu coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, ele desvenda os nossos olhos e nós começamos a ver de forma clara, porque a palavra de Deus faz isso. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora presta atenção no versículo 10. A palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Não troque a palavra de Deus pelo ouro, pelo dinheiro ou por outra coisa qualquer. Ela é maior, ela é mais valiosa do que isso, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém, não? Isso é a palavra do teu Deus e do meu Deus. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus, quero orar com você. Que nessa noite, o Espírito Santo em nós possa restaurar a reverência, o temor, a obediência, a supremacia, a autoridade da palavra de Deus. No Salmo 107, ele diz assim, então, na sua angústia, falando do povo de Deus, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra. Diga assim comigo, igreja, o Senhor Jesus enviou a sua palavra e me sarou, e me livrou do que me era mortal. A palavra de Deus sara e nos livra do que nos é mortal. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, Pai, por nós. Queria que você pegasse a sua Bíblia nas suas mãos agora. Seu celular, se você não tiver a Bíblia em papel, feche os seus olhos. Abrace a sua Bíblia. Coloque-a no seu peito, seja a Bíblia ou celular. E diga a Ele, Senhor, como eu amo a Tua lei. Eu preciso dela no meu dia a dia.
Esta palavra é pão para a minha alma, para o meu espírito. Deus, restaura o nosso amor pela Tua palavra, o meu amor pela Tua palavra. Às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas o Teu Espírito que a inspirou nos ajuda a entender. Ele diz: dá sabedoria aos simples. Eu sei, Deus, que eu não tenho muito conhecimento, muito estudo, mas o Teu Espírito me ensina, porque foi Ele quem escreveu, foi Ele quem inspirou aqueles que escreveram. Eu quero amar a Tua palavra, Senhor, quero ser reverente a ela, quero colocá-la acima de todas as demais palavras. O vizinho pode falar, o amigo, a amiga, mas quando a Tua palavra fala, eu me calo, para ser guiado por ela, e dirigido por ela, ensinado por ela. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a levar esta palavra àqueles que não a conhecem. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a traduzir essa palavra para idiomas que ainda não foram traduzidos. Pai, há muitos ainda, há muitas tribos, povos, línguas, onde eles não têm acesso à palavra de Deus. Para nós é tão prático, mas a Deus, para eles é tão difícil. Então, Senhor Jesus, abençoa aqueles que estudaram para isso, para traduzir a Bíblia, para Deus criar alfabetos e para colocá-la de forma prática nas mãos daqueles que ainda não a conhecem. Abençoa o Teu povo, Pai. Eu quero abençoar o Teu povo com esta palavra, em nome de Jesus. Quarta-feira, um pastor amigo meu ministrou aqui, e ele estava dizendo que ele lê a Bíblia 3 vezes por ano, a Bíblia toda, 3 vezes por ano. Quantos querem ler a Bíblia? Pelo menos uma vez. Vamos, estenda as mãos, você que quer ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Senhor Jesus, por amar a Tua palavra, por entender que ela é a Tua palavra, acima de todas as demais palavras, nós queremos, Pai, nos ajustar, Senhor, queremos nos programar, queremos, ó Deus, decidir nessa noite, ajudados pelo Teu Espírito Santo, a ler diariamente a Tua palavra, a ser alimentados por ela e abençoados por ela, porque ela restaura a alma, ela ilumina os olhos. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Leia nessa semana o Salmo 119, onde todos os 170 e tantos versículos falam sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, a sua família, e seja uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe.